Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Meu convidado de hoje, e olha que hoje é um dos programas mais especiais que já tivemos a oportunidade de gravar, com meu ilustre amigo, professor doutor Darcy Guimarães Ribeiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, meu querido amigo Cristiano. Quero dizer que é uma satisfação, mais uma vez, poder estar na Unifra, né, gravando um programa agora desta qualidade e desta audiência. Me sinto bastante honrado. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Professor, inteligência artificial no direito, já é uma realidade? Já é uma realidade. Já é uma realidade. Basta hoje nós olharmos o Victor no Supremo Tribunal Federal, como ele tem funcionado, basta nós olharmos o Sócrates e o Atos no STJ, e basta nós olharmos, por exemplo, o BEM-TV no Tribunal Superior do Trabalho, né? Sem contarmos ainda nos 14 hoje tribunais de justiça dos estados, em que já existe sistemas de inteligência artificial trabalhando em prol do poder judiciário. Tá? Ainda a inteligência artificial ela é dividida em dois níveis. Se pode entender a inteligência artificial desde uma perspectiva conhecida como débil ou fraca, né? E a inteligência artificial forte, chamado de machine learning. E inteligência artificial débil ou fraca, nós já temos e somos bastante avançados, que são esses programas que nós utilizamos, inclusive os programas de busca de jurisprudência. Tá? Se vocês abrirem hoje e colocar só no Google CPC, vai aparecer lá no site do Planalto, do governo federal. Tá? Vocês abrem lá, na frente de cada artigo vai ter um martelinho. Se vocês clicar naquele martelo, vocês vão ver que o governo federal fez uma parceria com o Supremo e ali, diante de cada um dos artigos, aparecerá a jurisprudência específica de cada um dos temas. Isto é programa de inteligência artificial. Débil, fraca, mas é inteligência artificial, porque no Brasil, ainda em termos de tomada de decisão, inteligência artificial forte, nós ainda estamos engatinhando. Mas na débil já estamos bastante avançados, Cristiano. Agora, esse tema, inteligência artificial e direito, essa relação profunda entre uma coisa e outra, é um caminho sem volta, né, professor? Não tem mais como se cogitar hoje um direito desvinculado de sistemas de inteligência artificial. Não tem mais. Eu me lembro, Cristiano, algum tempo atrás, vocês já são mais novos, eu já sou mais antigo, mas algum tempo atrás, por exemplo, as pessoas, quando entrou o sistema do processo eletrônico, as pessoas diziam, não, mas eu não quero, etc e tal, eu não gosto de processo eletrônico, eu sinto falta do papel. Não interessa. O processo eletrônico veio e vai ficar. A inteligência artificial veio e vai ficar. Não há como escapar, por uma questão muito simples, Cristiano. O Poder Judiciário tem que acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Hoje estamos numa sociedade digitalizada. Vocês prestaram atenção na posse do novo presidente do Supremo? O Fux já estabeleceu como uma das metas da sua gestão uma justiça digitalizada. Ele quer largar o Supremo Tribunal Federal, e ele vai ter este prazo dentro do qual ele será presidente, e ele vai digitalizar, ele vai colocar a inteligência artificial em toda a justiça. É uma das metas mais importantes dele, é a justiça digital. Porque a justiça digital ela é mais célere, ela é mais rápida e ela sai muito mais barata. Então, é meta agora do Supremo digitalizar o sistema brasileiro. Então, as audiências que hoje... E vejam que isto foi potencializado, Cristiano, pela pandemia. Pela pandemia. Se discute, estamos fazendo audiências digitais, a videoconferência, é uma realidade.
Não há como escapar disso aí. Julgamentos virtuais, não há como escapar disso aí. O próprio Supremo já determinou, né, com o Toffoli, que os trabalhos no Supremo Tribunal Federal serão realizados de forma remota pelos funcionários até 31 de janeiro de 2022. Até janeiro, final de janeiro do ano que vem, trabalho remoto. Audiências, julgamentos virtuais por videoconferência. Por videoconferência. Isto é um caminho sem volta, Cristiano. Claro que hoje é obrigatório. Em que sentido? Há audiências, por exemplo, audiência de família, que não se pode realizar de maneira presencial em virtude da pandemia. E quando a pandemia terminar, ou ficar rarefeito seus efeitos, eu não tenho dúvida que deverá ser dada a oportunidade para o advogado realizar a audiência ou julgamento nos tribunais de forma presencial ou virtual. Nós tivemos reunião do conselho aqui da seccional do OAB sexta-feira, e se bateu muito forte nesta tecla, Cristiano, dizendo, olha, não podemos aceitar audiências virtuais, não podemos aceitar julgamentos virtuais. Eu digo o seguinte, não depende de nós. O Poder Judiciário vai virtualizar. E a videoconferência veio para ficar. O que ocorre é que nós temos que nos adaptar, melhor, ela tem que se adaptar às prerrogativas e aos direitos fundamentais. Então, muitos conselheiros diziam não, e outros conselheiros, ao contrário, Cristiano, defendiam a videoconferência, a virtualização, porque entendiam eles que agora eles se sentiam capazes de fazer uma sustentação oral no julgamento do tribunal, sem precisar vir à capital. Teve colega que disse o seguinte, olha, os advogados aqui estão faceiros, porque antes não faziam sustentação orais nos seus processos, agora estão fazendo. Então Realmente vejam que aí, a questão é polêmica. esse é um facilitador. Agora, a reboque disso Eu que a no gente está... STJ, sem querer te interromper, por exemplo, algum tempo atrás fiz uma sustentação oral num recurso especial no STJ, e vou te dizer o seguinte, aqui no Tribunal de Justiça funciona maravilhosamente. No STJ funcionou maravilhosamente, Cristiano. Sim. E vou te dizer, para mim foi melhor, sabe por quê? Porque enquanto estava fazendo a sustentação oral na tela, estavam todos os ministros, eles anotavam e eles me perguntavam. E eles dialogavam comigo. Às vezes no presencial isso não ocorre. Isso não ocorre. E eles estavam dialogando comigo. Doutor, como é que o senhor explica isso aqui? Coisa que no presencial eu jamais vi. Mas por videoconferência, então eu tive uma experiência muito boa. Muito boa. Em sendo possível, não vou onerar o meu cliente, a não ser que ele tenha condições econômicas suficientemente boas para que eu possa ir a Brasília, faça gasto com alimentação, com despesa, com hotel, etc. e tal. Do contrário, posso fazer isso do meu escritório sem nenhum prejuízo para o meu cliente, sem nenhum prejuízo para o meu cliente. Professor, o senhor vê um preço muito alto no que tange a automatização das carreiras jurídicas? O senhor vê esse risco como um risco já atual ou como um risco iminente? Ou seja, né, os profissionais da área do direito serem substituídos pela máquina? Olha, aqui existem duas correntes. Existe corrente, por exemplo, defendida pelo professor Lênio, dizendo, olha, os advogados vão acabar, os juízes vão acabar. Tá? Eu, particularmente, não compactuo desta ideia. A inteligência artificial, eu costumo dizer o seguinte, da mesma forma que com a Revolução Industrial a máquina veio para substituir o nosso trabalho braçal, Cristiano, a inteligência artificial veio para substituir o nosso trabalho intelectual. Agora eu te pergunto, Cristiano, a Revolução Industrial substituiu todo o trabalho braçal do homem? Não. Substituiu as tarefas repetitivas de trabalho braçal. A mesma coisa vai se dar com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela trabalha com padrões objetivos. Tudo aquilo que for padronizável tende a desaparecer. Agora, se vocês entenderem que o serviço do advogado é padronizável,
E um advogado me diz o seguinte: olha, hoje eu interpus 250 petições iniciais. Este vai desaparecer. Este vai desaparecer. Porque isto é padrão. Mas eu acho que a inteligência artificial, ao contrário, muito ao contrário, ela não veio para eliminar o advogado. Ela veio para salvar o advogado. Sabe por quê, Cristiano? Porque eu não considero que uma pessoa que interponha 250 demandas num dia, que faça 30 recursos num dia, eu não considero isto o advogado. Eu não considero. Isto vai desaparecer. Sim. A advocacia, como aquilo que o Cícero dizia, como a ars inveniendi, como aquela capacidade do advogado tem de comparar valores, princípios, isto não vai desaparecer. É que as pessoas têm medo do que o desaparece é o padrão. Se o advogado é daqueles que copia e cola tudo que é situação de maneira objetiva, este vai desaparecer, mas isso nunca foi advogado. Então, na realidade, a inteligência artificial, ela vai libertar o advogado. Ela vai dar espaço para que o advogado possa ser criativo, através de uma atividade disruptiva dele. Porque hoje nós estamos sufocados, Cristiano, por milhões de processos. E isto não é advocacia. Então, quando esses milhões de processos, de maneira objetiva e padronizada, forem substituídas pela máquina, vai sobrar espaço para que nós possamos discutir as causas complexas que exijam mais do que o padrão. Por isso o advogado não vai desaparecer. O advogado vai recuperar o seu espaço que foi perdido pela massificação. Não vai desaparecer. E é a mesma coisa eu te pergunto, Cristiano. Hoje, numa Câmara de Família aqui no nosso tribunal, uma Câmara de Família julga em torno de 1.100 processos numa sessão. Eu te pergunto, isto é julgar? Isto é uma atividade de um juiz, julgadora de um juiz? Em 3 horas julgar 1.100 recursos de família, eu não estou falando daquelas causas bancárias, tributárias que são padronizáveis. Eu estou falando questões de direito de família. Vocês consideram isto julgar? Bom, se vocês consideram isto julgar, isso aí vai desaparecer. Isto vai desaparecer. Mas eu não considero julgar 1.100 processos de família em 3 horas. Me desculpem, mas isto nunca foi tarefa de julgador. Isto não é julgar. Formalmente pode ser julgar, mas substancialmente isto não é julgar. Um juiz não consegue, Cristiano, e nós somos advogados e sabemos disso, um juiz não consegue proferir 5, 10 sentenças num dia. Isto não é julgar, Cristiano. Isso é copiar e colar, isto não é julgar. Então, isso, se tu fizer 10 num dia, isso vai desaparecer. Esse trabalho vai ser substituído. Esse é um tema muito interessante, ele vai dar pano para muita manga ainda, né, professor? Mas eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Lamentavelmente, nosso tempo é curto. Eu vou lhe convidar certamente para várias outras oportunidades, porque a gente ainda está, querendo ou não, engatinhando nessa temática, né, professor? Tem muita coisa que vai acontecer aí nos próximos 5, 10, 20 anos. Então, fica aqui o agradecimento do estúdio, da Universidade Franciscana, contando com a sua participação aqui no nosso programa. E na oportunidade, já lhe desejo um grande abraço, na esperança que o senhor esteja muito bem aí. Muito obrigado pela atenção, Cristiano, e a todos os teus ouvintes, dizer que foi uma satisfação poder refletir sobre esses temas, porque sobre isto, obviamente, como quase todas as questões em matéria de direito, não há verdades. Isso é questão da ciência exata. Não existe verdade, erro, verdade. São reflexões que nós temos que fazer e para as quais nós temos que estar disposto a enfrentar. Te parabenizo pelo programa e por poder levar aos teus ouvintes essas reflexões. Muito obrigado e me coloco à tua disposição, meu amigo. Nós é que agradecemos. Conversei hoje com o professor doutor Darcy Guimarães Ribeiro, uma referência hoje no tema da inteligência artificial no Brasil. Agradeço a você pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!